Salve galera, bem-vindo a mais um vídeo. Esse é o segundo vídeo da parte que eu falei, né? Então no vídeo anterior a gente acabou falando sobre o kick, né? Vendo ele como fazer ele no basismo, como afinar ele, como ajeitar ali no tempo certinho, né? Pra já sair o kick mais ou menos na medida ali de 1,16, né? Pra não ter esse problema de fase. E agora a gente vai ver sobre o baixo, né? Dessa vez no Surge. Surge, desculpa, no Serum. O Surge foi o do primeiro vídeo de todos, na verdade. Foi basismo e Surge, foi o basismo e agora vai ser o Serum, que é um synth muito legal, muito utilizado, né? A galera gosta muito dele. E vocês vão ver como é fácil fazer um baixo nele, muito simples, né? Segue o fundamento de todos os baixos, na verdade, né? Basicamente, mas a ideia é mostrar no Serum ali como eu acabo tirando um baixo dele ali, né? De uma maneira, acho que simples e eficiente, e alguns exemplos, né? De como utilizar o groove dele, né? Que dá pra lançar praticamente todos os tipos de groove, né? Desde os mais corridos, né? Até esses bem glides, né? Que a gente já tá meio acostumado até fazendo tal. Mas então, acredito que seja isso. Espero que vocês gostem do vídeo. Se você não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever aí, deixar o like de vocês, que me ajuda muito. E também vocês podem apoiar o canal de algumas maneiras, né? Com os samples, os presets que estão aí, mesmo sendo membro do canal ou no Patreon, todos os links estão aí na descrição, certo? Então, bora pro vídeo, galera. Bom, agora vamos para o nosso baixo, né? Então esse aqui é o que eu tinha feito antes, né? Só para deixar ali que foi de meio que de exemplo. Acho que esse aqui ficou até melhorzinho, mais sentado, né? Que o outro ali, mais, com mais presença e não tão ressonante. Vamos deixar ele aqui para trabalhar junto com o nosso baixo. Opa, no baixo, eu vou abrir o outro Serum aqui. E vou meio que também copiando, né? O que estava ali. Mas só para questão de mostrar como ele vem e o que a gente quer chegar. Ok? Geralmente ele vem assim, né? Ele é muito simples, né? Então, um baixo, assim, a maioria dos baixos comuns Psytrance no geral, a gente tem geralmente uma serra, né? Uma saw wave para poder fazer no nosso baixo. Essa que vem aqui já aberta do Serum eu acho bem legal. E é muito simples de trabalhar. A única coisa que precisa se atentar, que pelo menos no meu aqui, acredito que o default de todo mundo abra assim, que é esse random aqui que ele faz, ele meio que troca a posição, né, da fase, cada nota que troca ele acaba mudando, então a gente tira isso para ficar bem estável. Feito isso, a gente vai precisar de um. Obviamente, todas as notas aqui são notas graves, né? Você está fazendo um baixo. Então, a gente vai ligar um low pass filter aqui, sem muito segredo, vai arrancar a ressonância dele. E aí dá uma distorçãozinha, né? Dá esse corpinho aqui meio que a gosto, né? Pro nosso baixo, para dar uma incrementada. Obviamente você pode usar também uma externa, né? Uma outra saturação, seja Fab Filter, tem um que eu mostro já que eu mostrei no outro vídeo lá que é o que eu uso, que é o RS, que é bem bacana. Mas esse aqui do Serum já dá para tirar uma sonoridade bem legal. Feito isso, o que a gente precisa fazer? A gente precisa moldar ele, né? Porque ele tá fechadinho aqui, mas ele não tem, vai ter forma, né? Se a gente pegar e simplesmente tocar ele aqui, né? Vou jogar só pro lado pra gente ver. Ele não vai tocar muito bem, né? Vamos botar aqui, vamos ver. Ainda não é o mais ideal, né? E eu recomendo não começar com esse, assim, tão grooveadão, assim, notas longas. Eu recomendo vocês começarem com o menorzinho, kick baixo, baixo, baixo mesmo, que é bem fácil de identificar, assim, de começar a ajeitar. Então, mesmo assim, vocês vão ver que ele não tá super ideal ainda, né? Vamos ouvir aqui. Soa bem, mas ainda não é o esperado, né? Não tem movimento, tá meio seco. Como resolver isso? Muito simples, você já precisar de um envelope para mexer naquele filtro. Então, basicamente o baixo, isso praticamente qualquer synth, uma só wave, né, baixo Psy principalmente, né, só wave com um low pass filter e alguma coisa para movimentar esse low pass filter, né? Então a gente vai usar um envelope. Deixamos ele aqui e a gente só deixa um pouquinho aqui de modulação, né, para ele balançar um pouquinho conforme tá indo, né, conforme ele vai tocando. Assim, do jeito que ele tá meio que estático também do mesmo jeito, né? Vai abrir muito, na verdade, né? Se eu soltar aqui, porque tá. Posso até fechar esse aqui, ele vai estar super aberto, né? O decay dele, o sustain, então ele vai mexer muito esse filtro, né? Não é muito bem o que a gente procura. Então a gente vem e molda ele aqui, né? Então é só tirar esse sustain todo, que meio não precisa, e ajeitar
mais ou menos pro tamanho que a gente quer aqui do nosso envelope, né? Aqui ele já deve estar começando a soar melhor, vamos ver. Bem bacana, né? O restante agora é minha questão de ajustar o envelope do amplificador da maneira que a gente quer. Então, basicamente, controlar, tirar esse ataque daqui. O sustain, não precisa de tudo esse sustain aqui nesse caso, desse base, né? Com o decay ali meio controlado por aqui, acredito que está bom. E o release também não tão grande, né? Obviamente o release também vai variar de acordo com o, com o BPM da sua track, né? Mas acho que assim já tá numa sonoridade bem legal. Vamos ouvir? Só o nosso kick tá um pouquinho alto, né? Pra quem acompanha, sabe que eu costumo deixar. Será que ele tá. Ah, não, tá alto sim. Eu vou baixar um pouquinho ele. Geralmente eu deixo por volta de menos 9 dBs o kick, assim, né? É o jeito que eu costumo trabalhar. Prontinho, o bass também por volta desse 1 dB ali, dependendo da sonoridade dele. De diferença pro baixo, né? Então, basicamente é isso, assim, no nosso baixo, assim, desse modelo mais, como eu posso dizer, o mais típico que a gente está acostumado a trabalhar, né? Aí, a gente pode testar agora outros grooves, né? Então, uma vez que você tem esse baixo pronto, eu recomendo você testar outros, né? Eu deixei alguns prontos aqui. O primeiro que eu gosto de fazer é, por exemplo, testar, tipo, questão de notas, assim, algumas notas mais altas, no caso, né? Para fazer umas variações. Então, eu pegaria, tipo, por exemplo, esse baixo aqui, esse aqui tá em Ré, né? Como eu falei para vocês. Esse aqui vai estar também na escala de Ré, que eu botei uma oitava, né? Mas vamos botar aqui para variar também, ó. De botar esse aqui em Lá e esse aqui Fá, aí esse aqui a gente põe Fá sustenido, Fá normal, na verdade, aquele foi sustenido, a gente põe Fá normal aqui, aí deixa esse aqui lá, aí a gente pode botar uns Ré sustenido, botar um Lá aqui normal, botar um Fázinho aqui, Fá e um Fá sustenido aqui. E aí vamos ver como é que ele vai soar. Então é uma maneira muito boa de você testar o groove no geral, né? E saber se tem alguma ressonância também, algo sobrando demais ali, né? Então vamos ouvir. Já tá funcionando muito bem. Gostei dele assim. Outra maneira que eu gosto muito de testar, aí a única diferença que vai ter que ajeitar ali é a questão do release, né? Porque eu acho que no release que tá aqui ele vai acabar meio que embolando, né? Vou mostrar pra vocês. Mas é esse baixo, ele em 64, né? Ele tem uma textura muito legal. Então deixa eu só colar aqui pra vocês verem melhor. Então as notinhas bem pequenininhas ali, bem 64 mesmo, tudo cotadinho. E aí vamos dar uma ouvida aqui. Se ele tiver embolando, né, por causa do release, é só tirar um pouquinho que ele geralmente vai assentar bem legal, vai ficar perfeito. Vamos ouvir como é que tá assim, qualquer coisa dá baixa o release um pouquinho. Nesse aqui funcionou muito bem, né? Nem precisou ajeitar muito ali, não atropelou, não atropelou na verdade, né? Ficou bem interessante, bem legal. Então esse é um jeito que eu gosto de usar bastante ele também. Aí beleza, esse é um.
Aí o outro que eu curto usar bastante também, né? É ele meio que swingado, assim, foi o primeiro que eu tinha colocado aqui. Não swingado, né? Mas nesse groove de 8 aqui, no caso, né? Só cabeça e contra, só que é o detalhe se ele tá aqui assim desse jeito, a gente vai precisar. Ele tá batendo com o kick, né? A gente vai precisar botar só um LFO Tool, que já vai resolver a vida, né? Isso que tá sem EQ nenhuma, né? Primeiro só mostrando os grooves pra vocês aí. Então um LFOzinho, um LFO Tool aqui, só simplesão mesmo, sem muito segredo, só dar uma descolada aqui pra ele não ficar clicando muito. Vamos ouvir. Muito bacana, muito simples também de fazer, sem muito segredo. E ainda dá pra meio que incrementar esse, né? Porque esse aí tá trigando toda hora, né? Ah, eu esqueci de botar em mono ele também. Rola botar ele em mono que funciona bem legal, funciona muito bem. Talvez seja até por isso que na hora que eu tava tocando aqui, deixa eu fazer um teste agora, fiquei até curioso. O baixo 64 aqui. Cadê? Onde eu taquei ele? Isso aqui. Exatamente. Não tava meio que acertado aqui o release dele, né? Porque não tava em mono, né? Em estéreo ele tava funcionando muito bem, né? Mas em mono tem que se atentar a isso, né? Então. Era mais por isso que não tava pegando, porque realmente no mono ele pega, mas isso é interessante até se não tiver ligado ele realmente não pegar. E aí o último jeito, no caso, que eu queria mostrar pra vocês, né, desse baixo aqui, é que também dá pra fazer essa mesma pegada que tem igual do tal, que dá pra fazer esse slide, não, esse glide dele, no Serum também rola. E aí temos aqui, aqui no caso tá meio que dando overlapping, né, pra poder trigar. A única diferença que vai precisar fazer aqui primeiro, né? Precisa botar um sustain, né? Pra poder funcionar, porque senão na hora que ele triga a primeira nota, depois ele só vai no glide. Então se não tiver com sustain, ele meio que vai diminuindo, né? Ele vai perdendo a força dele. E ligar o legato pra ele fazer essa passagem, né? Sem ser trigada. Então, aí depois aqui você consegue só ajustar o tempo que você quer fazer essa passagem de uma nota pra outra. Eu mantenho esses dois sempre ligados aqui pra ele ficar sempre no glide. E aqui eu costumo deixar um pouquinho na curva dele, assim. E geralmente funciona bem legal. Ah, um detalhe também é pegar e abrir um pouquinho aqui do cutoff para ele ter mais espaço, porque ele não vai ficar com o envelope trabalhando o tempo todo. Então você abre um pouquinho ali, ele funciona melhor, né? Ele dá mais, tem mais harmônico passando ali. Então vamos ouvir. Obviamente também deixando um LFO tool ali para dar uma ajudada, né? Uma segurada nesse quando ele bate com o kick, né? Mas funciona muito bem, né? Vou soltar aqui do meio assim, fazer só uma tripezinha, pra vocês sentirem bastante o glide dele mesmo. A diferença sem o glide, né?
certo? Muito simples. E aí no demais, né, é mais equalização que tem que ser feita, né? Tacar um linear ali direitinho pra poder cortar os graves, né, dele, o subzão aqui, e aí o Fab Filter mesmo, qualquer EQ, para procurar as ressonâncias, né? Daquela maneira, a maneira mais simples de fazer é meio que fazendo um sweep de frequência, vocês já devem estar acostumado, mas não custa lembrar. Basicamente isso, né? Geralmente você vai encontrar ali por volta de 200 e poucos hertz, que é geralmente o quinto harmônico do nosso baixo. Certo? Então, sem muito segredo, muito simples fazer o baixo no Serum, kick no basismo, é praticamente assim, mão na roda pro Psy. Então fica aí a dica para vocês, né? Mais ou menos como costuma trabalhar e como é simples também alcançar um resultado bem bacana com ele, certo? Bom, galera, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. O Serum, como vocês viram, é muito versátil, muito simples de fazer um baixo nele, né? Bem rápido, não tem muito segredo. Aí o restante ali é mais uma parte de equalização ou saturação que vocês podem. Equalização com certeza tem que fazer, né? De todo jeito, né? Saturação pode ser feita por fora também, com alguns outros plugins, mas no geral a base dele tá ali, né? Muito tranquilo de fazer. E vocês podem usar esses fundamentos para qualquer outro synth, na verdade, né? Que provavelmente vão ter um resultado bem legal. Bom, eu espero que vocês não tenham ficado com nenhuma dúvida, que vocês tenham realmente gostado do vídeo. Qualquer dúvida, sugestão, vocês podem deixar aí, qualquer coisa que vocês queiram ver nos próximos vídeos, né? Eu tenho mais algumas ideias pra postar aqui pra vocês, né? De vídeos ainda pra vir. Então se inscrevam aí pra vocês ficarem ligados e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, galera.